Onde houver desconfiança, ai do amor, pois mostremos lealdade, combatendo a falsidade, combatendo a falsidade, que destrói esse amor. Não te irrites, mas tolera, com amor, tudo sofre, tudo espera, pelo amor, o caminho excelente, ao segui-lo vence o crente, ao segui-lo vence o crente, numa vida de amor. Ó cristão, ao teu vizinho, mostra amor, o valor não é mesquinho desse amor, o Supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama.
por um só Salvador. Vivamos sempre unidos por mais ardente amor, com simpatia olhando os erros de um irmão, cuidando de ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, bom nosso amigo, ensina-nos a amar, e como tu fizeste, também a perdoar, pois tanto carecemos do auxílio teu, Senhor. Unidos graças damos por teu imenso amor. Amém. Olá, queridos irmãos, amigos, todos aqueles que nos acompanham. Eu gostaria de transmitir mais uma vez a palavra de Deus, a palavra que nos edifica, que nos fortalece, principalmente nestes momentos que temos vivido na nossa nação, no nosso país, no nosso mundo. Muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas passando por dificuldades, mas nós rogamos a Deus que esses momentos passem e nós possamos novamente estar reunidos para a glória do nosso Deus. E eu gostaria de compartilhar um salmo que fala justamente sobre esta união fraternal que há entre o povo de Deus. E eu quero te convidar então para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 133. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 133. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Oremos. Santo e eterno Deus, obrigado pela tua palavra, pela tua graça. Obrigado, Senhor, por termos o privilégio de estarmos ouvindo mais uma vez da revelação da tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, para que, por meio do teu Santo Espírito, sejamos iluminados e capacitados a compreender e a aplicar a tua palavra. Senhor, nos ajuda, Pai, para que possamos ser encorajados por ela, fortalecidos por esta palavra, pois temos vivido dias difíceis, dias de distanciamento social, dias complicados, dias estressantes, mas nós rogamos ao Senhor que possamos ser iluminados, fortalecidos, capacitados a enxergar a beleza que há na comunhão com o teu povo e que possamos estar desejosos pela união fraternal, desejosos pela comunhão preciosa que a tua palavra nos revela. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a compreender estas coisas e a buscar esta preciosa comunhão no Senhor. Pai, é assim que nós oramos, agradecidos, e em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, quando nós olhamos para esta passagem, esta palavra nos remete à história de Davi, mais especificamente ao seu reinado, né? Então, o pano de fundo dessa passagem nos remete a este reinado de Davi, nos faz lembrar de alguns momentos difíceis da história de Davi, momentos de desunião do povo, inclusive desunião com o próprio filho ali, né? Para assumir o reinado. Mas este trecho, então, nos remete ao reinado de Davi, mas já pacificado, o seu reino sendo já consolidado e
representando aqui neste salmo a união das 12 tribos ao redor do reinado de Davi e, por assim dizer, ao redor do próprio Deus. O Senhor estava ali unindo o seu povo em união fraternal, as tribos estavam se unindo para a adoração do Senhor no mesmo lugar, né? Então nos remete também à conquista do Monte Sião, né? Jerusalém estava como em poder dos jebuseus e agora Davi retoma este local e faz deste lugar e transforma este lugar no grande centro de adoração do povo de Deus. Tudo isso é muito significativo para Davi, tudo isso é muito significativo para o povo de Deus e, obviamente, é significativo também para nós. Mas a questão é, irmãos, por que nós devemos desejar esta comunhão? Por que eu e você precisamos estar desejosos por esta comunhão? Porque nós precisamos desejar esta comunhão expressa neste salmo. Irmãos, eu diria que, em primeiro lugar, nós precisamos olhar para este salmo e desejar esta comunhão, porque esta comunhão é de fato desejável. E ela é desejável porque ela demonstra, ela aponta, ela fala de uma unidade e de uma satisfação. Unidade e satisfação. Ela fala da união fraternal do povo de Deus como um lugar, como um ambiente satisfatório, bom e agradável. Eu quero enfatizar estas três coisas ao olhar para este salmo. Por que nós devemos desejar a comunhão? Em primeiro lugar, porque ela mostra a unidade e satisfação do povo de Deus. A unidade e satisfação que pode ser vista no povo de Deus, e nós sabemos que isso só pode vir do próprio Senhor, que promove essa unidade ao redor da palavra, ao redor de Cristo, por meio do sangue de Cristo. Além disso, né, em segundo lugar, nós precisamos, podemos e devemos desejar esta comunhão, porque esta comunhão ela é boa. A unidade fraternal entre os irmãos é boa. É algo bom, é desejoso porque é bom. Isso nos remete à natureza do ato. E em terceiro lugar, nós precisamos, podemos e devemos desejar esta comunhão porque ela é agradável. E aí, ao falar desta unidade e satisfação, ao falar que é boa esta unidade, ao falar que é agradável esta unidade, o salmista Davi nos traz também duas imagens para nos deixar mais claro sobre o que ele está falando para nós, para deixar mais claro esta figura, esta realidade que pode ser visível na comunhão fraternal dos santos. Irmãos, uma das primeiras coisas que a gente começa a lembrar quando a gente fala desta união fraternal é que parece que estas coisas estão muito distantes de nós. Primeiro porque nós estamos num momento de dificuldade, num momento de isolamento social, de distanciamento social. Em alguns lugares se fala de lockdown, né? Alguns até estranham estas palavras, né? Palavras novas surgindo e a gente começa a querer entender melhor. Mas a grande questão irmãos, é que esta comunhão ela é desejável, ela mostra a unidade do povo de Deus, ela mostra a satisfação que há nesta unidade do povo de Deus, mas nós percebemos e acabamos por identificar que nós estamos distantes. Distantes por causa do momento social que nós estamos vivendo agora, desse momento tão real, tão presente na nossa vida agora, onde nós ficamos trancados nos nossos lares e não temos a condição de estar com os nossos familiares, com os nossos irmãos em Cristo, também não temos essa condição, então este salmo parece distante de nós. Mas este salmo parece distante de nós também, irmãos, porque mesmo nos momentos quando não enfrentávamos esta pandemia, muitos de nós estávamos na igreja, mas sem experimentar dessa preciosa comunhão.
Parece que estávamos no mesmo lugar somente, mas não havia essa unidade, não havia esta satisfação em estar com o povo de Deus. E talvez esta seja a grande lição deste momento. O Senhor quer nos conduzir para uma vida de unidade e satisfação. Uma vida de unidade e satisfação como povo de Deus, vivendo em comunhão, que é boa e que é agradável. A verdade, irmãos, é que esse distanciamento social já está nos afetando de alguma maneira. Alguns mais, outros menos. Recebemos notícias de pessoas que tentaram suicídio e oramos por ela. Recebemos notícias de pessoas alegando que não aguentam mais esta situação. Tenho conversado com pessoas que dizem: olha, eu não aguento mais. Quando será que isso vai acabar? Irmãos, amigos, ouvintes, esta é uma das razões para desejarmos unidade e satisfação na comunhão com o povo de Deus. Não sabemos como isto estará presente de maneira visível para cada um de nós novamente. Não sabemos quando será o tempo. Mas sabemos que precisamos desejar por isso. Porque há uma unidade, uma satisfação no amor fraternal do povo de Deus. Olha o que diz o Salmo 133, no verso 1. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. A primeira expressão do Salmo nos chama a atenção para esta verdade. Nos chama a atenção para esta declaração de ser bom e agradável, de ser um lugar um ambiente de união fraternal e que promove a satisfação de cada um de nós, nos chama a atenção para isso, para esta verdade a ser declarada e justamente esta verdade que nós estamos tão distantes e que nós podemos e devemos estar desejosos por isso. A verdade, irmãos, é que seja na família, ou entre as nações, ou mesmo na igreja, nós não temos testemunhado muitas vezes de uma união fraternal tão benéfica como esta que nós vemos na palavra. Logo, cada um de nós passa a desejar algo melhor, algo maior, algo que venha de Deus para as nossas vidas. Você deseja esta comunhão? Você deseja uma comunhão preciosa como essa da palavra de Deus? Irmãos, em primeiro lugar, nós podemos e devemos desejar esta comunhão, porque ela demonstra, ela é uma manifestação visível da unidade fraternal do povo de Deus. E essa unidade fraternal traz satisfação para este povo. E obviamente que é nesta unidade que está a bênção do Senhor, como o Salmo vai dizer mais adiante. O Senhor também se agrada, se satisfaz nesta unidade. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos ver Jesus falar sobre o amor muitas vezes. Vai falar em João ali sobre a característica dos discípulos com este amor que envolve toda a relação entre eles e todo o serviço entre eles. É significativo que este amor esteja não somente trazendo efeito para os de fora, mas seja algo visível entre eles. A vida cristã nos fala sobre este amor, sobre essa característica, sobre esta vivência em união, em fraternidade. Nós temos, por exemplo, quando olhamos para Atos, no capítulo 2, nós temos ali o
testemunho da igreja primitiva, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Paulo também por várias vezes deu ênfase a essa virtude da igreja, apontando que em Cristo não há qualquer diferenciação de pessoas. Você pode ver isso em Gálatas 3:28 e em Colossenses 3, verso de número 11. Nós precisamos, podemos e devemos desejar uma comunhão tão preciosa como esta. Irmãos juntos, irmãos reunidos. Parece que Davi, ao experimentar a reunião do seu povo, juntando-se para a adoração, parece que ele estava com uma visão inspiradora depois de tudo que aconteceu, depois de toda a dificuldade. Ele olha para todo o povo e ele diz: quão bom, como é bom viverem unidos, irmãos. As 12 tribos se encontrando na jornada rumo ao templo para adorar o Senhor. Olha que imagem maravilhosa. Olha que cena. Mas, irmãos, nós precisamos, podemos e devemos desejar esta unidade, esta satisfação testemunhada neste salmo. Mas, além disso, nós precisamos lembrar que a comunhão é desejável, porque ela é boa. E o que isso significa, irmãos? O que significa dizer que a comunhão que desejamos no Senhor é boa? Isso aponta, irmãos, para a natureza do ato. Fala do modo apropriado de viver. Fala do modo com o qual o Senhor espera que nós vivamos como irmãos em Cristo, unidos. Como eu já enfatizei, João 13, verso 34 e 35, fala do amor como característica dos seus discípulos. Ser discípulo do Senhor é ter a característica do amor. Viver unidos os irmãos. Que comunhão preciosa. Que unidade fraternal preciosa. Que traz satisfação para nós. Nós precisamos olhar para estas coisas. Precisamos desejar essas coisas, meus irmãos. E olha que interessante, em Provérbios, capítulo 6, verso 16, a Bíblia diz que Deus abomina o que semeia contendas entre os irmãos. Esta comunhão é agradável, traz satisfação, é boa. E não é bom, não é desejável que haja contenda entre os irmãos. João vai falar sobre estas questões também no Novo Testamento. Sobre aqueles que odeiam o irmão, que na verdade não são discípulos. Aquele que odeia o seu irmão não pode ser um discípulo do Senhor. Não é uma característica do discípulo do Senhor odiar o seu irmão. Depois você leia as cartas de João, você vai ver muito sobre isso. É boa. A comunhão é boa. Essa união fraternal é boa. Ela é significativa para nós. A igreja primitiva perseverava nesta comunhão, perseverava nesta união fraternal. Mas em terceiro lugar, irmãos, além de unidade e satisfação, nós devemos desejar a comunhão, porque ela é boa e porque ela é agradável. Mas qual a diferença, irmãos? Por que
dois adjetivos para falar desta mesma verdade: boa e agradável. Irmãos, o adjetivo agradável diz respeito aos seus efeitos, aos efeitos que a comunhão produz em nós, aos efeitos que a comunhão produz em mim e em você, em cada um de nós, em todo o povo de Deus. Esta comunhão ela é agradável porque ela nos afeta, ela nos atrai, ela nos cativa. Eu costumo dizer, irmãos, neste tempo que eu tenho de igreja, que não é tanto tempo assim. A minha conversão foi em 2005. Mas veja, uma das coisas que eu aprendi na igreja, com a igreja, é que eu não posso andar sozinho. Eu não posso crescer sozinho. Eu necessito do outro. Eu necessito dos dons do meu irmão. E eu devo utilizar os meus dons também para o benefício do meu irmão. Os dons são exercidos em amor, para o benefício do outro, para o crescimento do outro. Isso acontece de maneira recíproca. Nós então crescemos nesta unidade, no serviço, na adoração a Deus. Como é bom, como é agradável. São muitos os efeitos produzidos por esta comunhão. Lembre-se disso, meus irmãos. Você não pode caminhar sozinho. E você chegará mais longe se você estiver caminhando com seus irmãos, unidos. Houve momentos da minha caminhada que se eu estivesse sozinho, eu teria caído. Ou eu não teria me levantado. Ou eu teria passado por algumas necessidades. De certa maneira, algumas necessidades surgiram e foram supridas por amigos e irmãos tão preciosos. Eu me recordo de um presbítero, eu não vou citar o nome aqui, mas se ele ouvir essa mensagem, ele vai saber que eu estou falando sobre ele. Num período do seminário, eu estava com dificuldades financeiras, o que acontece com muitos seminaristas, e houve até um momento que eu passei por uma enfermidade, não grave, graças a Deus, mas por causa dessa questão financeira eu não estava me alimentando muito bem. Era miojo quase todo dia, irmãos. Eu trabalhava no seminário e por vezes eu não tinha como comprar os livros. E aí este irmão, este presbítero, ele disse assim para mim: olha, Rubens, se você estiver precisando de livros para os seus estudos, fala comigo. Faz a lista aí, me passa essa lista que eu vou te ajudar. Mas eu fiquei receoso de falar com ele, não fiquei muito à vontade de falar. E esse irmão insistiu por pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Até que chegou, né, na última vez, ele falou assim: fala para mim o que você precisa. Se você precisa de alguns livros para o seu trabalho, para o seu estudo, que sejam realmente necessários e importantes, faça uma lista. E então eu fui convencido, fiz essa lista e trouxe para ele e com os valores lá, e ele me deu o valor que dava para comprar aqueles livros. Obviamente eu não coloquei a lista de todos os livros que eu precisava, até porque alguns eu conseguia na biblioteca, e coloquei a lista dos fundamentais ali, e esse irmão me ajudou. Eu fiquei obviamente muito feliz com isso. Mas veja bem, irmãos, nós temos grandes motivos para desejar esta comunhão, para estar unido em união fraternal com os nossos irmãos, para perceber que esta comunhão é boa, que ela é agradável, que ela nos afeta, que ela nos beneficia, que ela é um privilégio para nós. Pare de andar sozinho. Pare de falar que você é a igreja, porque você não é a igreja. Quando a Bíblia fala da igreja como o corpo de Cristo. Fala da igreja como o povo de Deus. Os eleitos, os santos. Veja, sempre fala
do contexto todo. Fala do plural. Não focaliza no indivíduo. Nós estamos unidos em Cristo Jesus. Unidos na morte e na ressurreição de Cristo Jesus. Não faz sentido não experimentar esta comunhão, não buscar esta comunhão, não perseverar por esta comunhão, não batalhar por esta unidade fraternal. O Espírito Santo está produzindo isso em nós. Nós precisamos, dentro do aspecto da nossa responsabilidade, fazer todo o possível para preservar a unidade. Fazer todo o possível para fazer crescer esta unidade de maneira que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado em nós. Para que olhem para a igreja, para que olhem para nós e vejam o Senhor que nós servimos. Porque é isso que o Novo Testamento vai dizer. Que esta unidade, que este amor fraternal aponta para Deus. É assim que as pessoas vão ser convencidas desta realidade, desta união. E esta desejável comunhão, esta desejável união fraternal faz parte da oração, da intercessão de Cristo em João 17. Leia depois João 17. Cristo orando pela unidade, para que a igreja fosse unida, assim como o Pai está unido ao Filho, assim também os irmãos estejam unidos. Essa união é desejável. Essa união é um benefício, traz satisfação, é boa, é agradável. Nós precisamos desta união. Nós precisamos experimentar os efeitos desta agradável comunhão. Portanto, irmãos, esta palavra agradável nos fala do prazer experimentado por aqueles que fazem parte da Igreja de Deus. Aponta para o prazer que temos quando desfrutamos da comunhão com o seu povo. É desejável e precisa ser cada vez mais desejável entre nós, para que quando retornarmos após essa pandemia, não voltemos como estávamos antes. Nós não podemos desejar que voltemos ao normal, muito pelo contrário, meus irmãos. Nós precisamos voltar transformados, unidos, buscando satisfação em Deus, satisfação na união com o seu povo, para que Deus seja glorificado através da união da Igreja de Cristo. E, irmãos, quando o texto nos fala, quando Davi nos fala sobre estas realidades, ele faz ainda, ele nos exemplifica, ele nos mostra, ele faz reluzir duas imagens, tentando produzir de maneira mais clara aquilo que ele está sentindo. E nós precisamos olhar para estas imagens e compreender o que está acontecendo. Davi está querendo nos certificar da beleza das verdades que ele tem apresentado. De como é marcante a comunhão do povo de Deus. E a primeira imagem nos remete à consagração de Arão, que significa o acesso e a comunhão de Israel com o Senhor. Fala de acesso, fala de comunhão com o Senhor. E olha o que diz aí o verso de número 2. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Arão, como sacerdote, como mediador naquele contexto do Antigo Testamento. Obviamente aqui já não estava mais vivo, mas a sua descendência permanecia. E Davi nos traz esta imagem
E nós nos lembramos que o acesso que nós temos a Deus é somente por meio de Cristo, o sumo sacerdote. Nós estamos unidos a Cristo. E aí nós lembramos, obviamente, daquele texto de Hebreus, que fala do nosso acesso a Deus. Hebreus capítulo 10. Olha o que diz o texto. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Depois ele ainda vai dizer, consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Infelizmente, irmãos, por causa de algumas dificuldades, algumas pessoas se afastam da igreja. Há quem se afaste totalmente. Há quem diga que não está indo na igreja, mas está servindo a Deus, mas quando você olha para a vida dessa pessoa, você vê que não é nada disso. Você vê que ela se entregou ao pecado, aos prazeres deste mundo e tantas outras coisas. Muitas vezes o acesso a estes males que eu estou falando é por causa de decepções com a igreja. Mas veja bem, irmãos, a palavra não nos alerta? Jesus não nos alertou quanto aos falsos mestres? Jesus não nos alertou quanto aos falsos ensinos? Jesus não nos alerta quanto aos problemas da igreja? Acaso a imperfeição da igreja deve nos afastar de Deus? Essa é uma atitude plausível? Óbvio que não. Óbvio que não. Porque todas essas coisas estão reveladas na palavra de Deus. E nós devemos buscar com afinco viver nesta comunhão, viver buscando esta graça de Cristo, porque nós temos acesso a Deus e devemos entrar com intrepidez na presença de Deus, porque Cristo é o vivo caminho que me proporciona esta realidade. Desigrejado? Não, não, não. Você não foi criado para viver sozinho. Você não é a medida de todas as coisas. Nós precisamos de comunhão com os irmãos. Ainda que a igreja seja imperfeita. Nós fazemos isso. Porque estas coisas são desejáveis. E assim como Davi testemunhou de uma comunhão preciosa, agradável, boa, nós também podemos experimentar. Nós precisamos lutar, batalhar pela unidade. Paulo vai falar também sobre esta luta juntas, unidas no Evangelho, lá em Filipenses capítulo 1, 27 a 30. Leia depois também. Como é bom, como é agradável viverem unidos os irmãos. E a segunda imagem, irmãos, aponta para a restauração de Israel, profetizada anteriormente, como você pode ler depois em Oséias capítulo 14, versos 5 a 7. O que o orvalho promove fisicamente, Deus nos proporciona espiritualmente. Olha o que diz o verso 3. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Irmãos, nós precisamos de uma restauração da igreja, de um fortalecimento da igreja, de um avivamento da igreja. Nós precisamos valorizar mais a comunhão, o culto a Deus. Quando
as pessoas falam sobre esta comunhão preciosa, sobre esta unidade fraternal do povo de Deus, quando as pessoas olham para este salmo como um instrumento litúrgico, um instrumento de adoração que nos leva para Deus, nós então passamos a refletir sobre algumas coisas que nós ouvimos. Então, algumas pessoas vão falar do culto público como um momento sublime, como uma espécie de antecipação da restauração de todas as coisas. Se há algo que é evidenciado na consumação de todas as coisas, este algo é a comunhão. Nós estaremos com o Senhor, perfeitos, com o corpo glorificado semelhante ao de Jesus, e habitando com Ele na eternidade. A união daqueles que foram alcançados pela graça de Cristo, daqueles que foram remidos pelo sangue de Cristo. Não faz sentido, irmãos, uma igreja que prega o amor, a comunhão, a graça, experimentar da falta de perdão, testemunhar do afastamento de pessoas por causa de pecados diversos. Veja, eu não estou dizendo que isso não pode acontecer, mas quando isso acontece, nós devemos esperar pelo perdão, batalhar pelo perdão, pela reconciliação. Por meio de Cristo nós temos paz com Deus. E esta paz se reflete também nas nossas relações. Infelizmente, irmãos, os nossos tempos revelam, transmitem a ideia de desunião, a ideia de afastamento, a ideia do ódio, a ideia dos opostos se degladiando, como tem acontecido na política. Esse é o reflexo da humanidade. Mas a palavra de Deus fala de uma doce, preciosa comunhão, união fraternal que é boa, agradável e pode ser visível, como Davi experimentou. E o meu desejo, e eu espero que o seu desejo, seja também testemunhar desta graça. Assim como desce este óleo sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, sobre a gola de suas vestes, a verdadeira comunhão, a preciosa comunhão, desce do alto. É uma bênção de Deus, mas que nós devemos fazer todo o possível para preservá-la. E eu gostaria de encerrar, irmãos, esta mensagem com algumas aplicações. Você consegue perceber os benefícios da comunhão com seus irmãos? Você tem conseguido perceber essas coisas? Reflita sobre isso. Há barreiras ou conflitos que impedem que juntos vocês adorem a Deus por meio de Jesus Cristo? Se há estas barreiras, quais são? Como você está envolvido nessas barreiras? Você está fazendo algo para retirá-las? Ou você está colocando estas barreiras para que não haja esta unidade fraternal? Você é alguém que perdoa? Você é alguém que ouve o seu irmão pedindo perdão e se afasta? Ou você aceita o perdão que o seu irmão solicitou? Reunir-se com a igreja o faz desejar a chegada da vida eterna e o tempo em que para sempre louvaremos ao Senhor? Você deseja a eternidade? Eternidade é prometida pelo Senhor, e na eternidade o seu povo estará unido. Se você não deseja a união hoje, então a eternidade não será boa para você. Nós precisamos encontrar graça na comunhão. Precisamos experimentar da graça da comunhão. Queridos irmãos, amigos, todos aqueles que estão assistindo estas mensagens, eu rogo a Deus
que todos nós possamos experimentar a bênção da comunhão. E quando terminar esta pandemia, eu convido você a voltar para a igreja. Ou se você não faz parte do povo de Deus, que você venha visitar a igreja. Ou visite alguma igreja verdadeiramente evangélica. Para que você possa desfrutar também dessas coisas. Eu rogo a Deus para que o Senhor nos ilumine, nos fortaleça com estas verdades e nos faça desejosos por esta comunhão. Vamos orar mais uma vez. Santo e eterno Deus, obrigado pela Tua palavra, pela Tua graça. Obrigado, Senhor, pela revelação desta comunhão preciosa, desta comunhão que traz satisfação na unidade fraternal, nesta comunhão que é boa, que é agradável, nesta comunhão onde nós sabemos que o Senhor ordena a sua bênção. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ver estas coisas, a desejar essas coisas, a experimentar essas coisas. Que nós possamos, pela Tua graça, ver descer do Senhor, ver descer do alto, a doce, plena, bela, boa e agradável comunhão do Senhor. Comunhão refletida na vida do Teu povo. Pai, em nome de Jesus, que este mundo de desunião, que este mundo de ódio nos faça desejosos da comunhão que só o Senhor pode proporcionar. Pai, é assim que nós oramos, agradecidos e em nome de Jesus. Amém. Se você acompanhou essa mensagem, reflita sobre estas coisas, que o Senhor te ilumine. E eu peço a você também que compartilhe esta mensagem com seus amigos, que curta o nosso canal, curta o canal da nossa igreja. Você pode nos encontrar no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana do Jardim Elba, também no Facebook. E você pode também me encontrar tanto no Facebook, como no Instagram, como no YouTube, Rubens Augusto Lopes. No YouTube está somente Rubens Augusto. Você vai encontrar esta mensagem, outras mensagens. Curta o canal, coloque o sininho lá para que você possa ver outras mensagens e ser edificado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Abraço. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos unir. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão
perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos une, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. É a família do Senhor.